Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento, iremos meditar no Salmo 49, a partir do verso 1. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Salmo 49, eu li até o verso 3. Então logo vemos o salmista se pronunciando como um verdadeiro atalaia de Jeová. Ele chama a atenção de todos, de todas as classes sociais, para que ouçam as suas palavras. Este salmo fala da vaidade dos homens pelas riquezas terrenas e honrarias mundanas. Vou ler o verso 5 e o 6. Porque hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Especialmente no país em que vivemos, a pátria amada Brasil, qualquer crise financeira, quem paga sempre é o mais fraco. Os políticos continuam com seus salários exorbitantes e regalias enquanto o trabalhador vê seus direitos cortados, microempresários demitindo e fechando as portas e o empresário nas mãos dos bancos. Mas a Bíblia é clara: não hei de temer. Versos 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Você já deve ter ouvido ou até mesmo falado a tal expressão: fulano não vale o que o gato enterra. Mas até o mais vil pecador vale o que há de mais sagrado e o melhor de Deus, o seu Filho unigênito. Verdadeiramente Deus não vê como o homem vê. Quando Cristo na cruz do Calvário ouviu o ladrão arrependido, ele viu um homem restaurado à sua imagem e semelhança, enquanto as pessoas viam aquele bandido como realmente ele era, um bandido. Por isso, a graça é um dom imerecido de Deus ao ser humano. Vale o sangue de Cristo. Nada a não ser o sangue de Cristo pode pagar o preço do pecador arrependido. Aleluia. Dos versos 10 ao 13 do Salmo, fala especificamente da vaidade e orgulho do homem. E no verso 11 ao 13, eu leio: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras, todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Você já percebeu a quantidade de bobagens que é dito na mídia, por trás dos famosos, por tais famosos, aliás, e como são aplaudidos? Versos 14 e 15. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Amém. De que adianta tanta pompa, orgulho e riquezas se não seguem a orientação de Deus, se não seguem a Jesus Cristo? Contudo, muitos invejam a prosperidade deles. Versos 16 ao 18. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem, quando faz o bem a si mesmo. Durante a vida, eles se lisonjeiam, e quando fazem o bem, é apenas para a glória deles mesmos.
Voltando ao verso 10, que a gente não leu, e ler novamente também o verso 11, diz assim, o verso 10, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecem tanto o astuto como o inepto, ou o bruto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Verso 11, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. De que adianta os bens terrestres, mas sem comunhão com Cristo? Verso 12 novamente. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Nada levará e não levará mesmo. Verso 19. Vou ler o verso 18. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Verso 19. Irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Ou seja, a mesma sorte os aguarda. Seus pais não serviram a Deus, não lhes ensinaram os princípios divinos e como eles também não verão a luz. Verso 20 para encerrar. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento é antes como os animais que perecem. Ou seja, está vivendo para nada, para nenhum proveito. O homem foi feito para a honra e a glória de Deus. Então, verdadeiramente, se viver para glorificar a Deus, terá entendimento e será sábio. Não se iluda com as coisas desse mundo. Tendo muito ou pouco, você tem o suficiente para viver e honrar a Deus e se preparar para morar com Deus para sempre. Amém. Glória a Deus. Não se iluda com a ostentação.